Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, Caio Caju chegando para falar sobre essa atual situação do Santos Futebol Clube. Esportivamente falando, em termos de futebol, sem dúvidas alguma, essa é a pior fase da história do Santos no século XXI. O século XXI do Santos foi marcado por muitas conquistas, 2 campeonatos brasileiros, Libertadores da América, Copa do Brasil, diversos campeonatos paulistas, times históricos, como por exemplo, é claro, o de 2010, o de 2002, enfim. Nem aquele time de 2008, 2009, que flertaram por muito tempo na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, fizeram algo tão ruim como esse atual Santos de 2021 e 2022 consegue fazer. É inadmissível um clube do tamanho do Santos e com todo respeito aos outros clubes que também brigam na competição, é inadmissível um clube do tamanho do Santos brigar por 2 anos consecutivos contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Ah, Caju, mas poxa, agora é praticamente impossível do Santos cair e tudo mais. É inadmissível. Porque a questão não é você jogar bem ou jogar mal, ser campeão ou não. A questão maior aqui é você conseguir fazer o básico. E o Santos Futebol Clube de 2021 e 2021 e 2022 não consegue fazer o básico. O básico. O que é o básico? Para um clube, o Campeonato Paulista, gente, é feito para que os 4 grandes vão para a semifinal. Essa que é a grande realidade. Você faz 4 grupos, nenhum dos clubes paulistas estão no mesmo grupo, que é para os 4 poderem se classificarem, passarem eventualmente nas quartas de finais e se encaminharem para jogar semifinais. O Santos não consegue fazer nem isso. E eu nem estou falando de ir para semifinal, não consegue passar para quartas de final. E aí entra toda a insatisfação e falta de paciência que a torcida do Santos está tendo, e com razão. Quando a gestão Andrés Rueda e seu comitê gestor assumiu o Santos, nunca se houve, talvez, uma eleição tão aclamada pela torcida do Santos como a eleição da atual gestão do clube. Praticamente todos apoiando, crendo que seria a salvação, porque o clube não poderia passar por uma outra gestão como a foi de Pérez e Modesto, enfim. E todos sabiam da dificuldade financeira que o clube tinha. Mas o que ninguém imaginava e o que ninguém esperava era que o Santos sofreria tanto dentro de campo. Sério que para você conseguir equacionar as dívidas e conseguir colocar o clube nos trilhos, você precisa flertar tanto com o perigo? Porque eu nem digo sofrer, eu fui um dos caras que mais defendeu o sofrimento para depois você colher os frutos. Só que na minha cabeça o sofrer era disputar o Campeonato Brasileiro sem risco nenhum de rebaixamento, ficar ali entre os 10, hora ou outra brigar ali para ficar entre os 8 para ver se conseguir uma vaguinha na Libertadores. Disputar o Campeonato Paulista tranquilo, passar da primeira fase e depois se perder no mata-mata acontece, até porque os times são melhores. Beleza, legal. Sabe? Sem perspectiva de títulos, mas também sem perspectiva e sem o medo de você cair para a Série B do Brasileiro, cair para a Série A2 do Paulista. E é justamente isso que está acontecendo. Será mesmo que a situação é tão complicada ao ponto do Santos não conseguir montar um time minimamente competitivo? E quando eu digo competitivo, nem é de brigar por título. Estou batendo toda hora na tecla. É, no mínimo, jogar de uma maneira parelha com alguns clubes internacional, né? Atlético Paranaense e outros clubes aí do futebol brasileiro. E quando pegar clubes como, com todo respeito, Novo Horizontino, que não ganhou de ninguém no Paulistão, passar por cima. Passar por cima. E o Santos não consegue nem passar por cima de times muito inferiores, com todo respeito, e o Santos não consegue
ser parelho com alguns times. O Santos vai jogar hoje um clássico contra um Palmeiras, com o favoritismo do Palmeiras, e a torcida não tem expectativa nenhuma se vai bater de frente. O Santos pega um São Paulo na Vila Belmiro e toma 3-0. O Santos toma sufoco do Ituano, do Novo Horizontino, do São Bernardo em plena Vila Belmiro. É sério que o sofrimento que o clube precisa ter para depois colher os frutos é esse? Essa gestão está tendo a oportunidade que muitos gostariam. Eu conheço pessoas que dariam tudo para poder estar onde eles estão. E se entregariam de corpo e alma. E eu não estou falando que eles não estão se entregando, hein? Até porque em outras áreas que não é do futebol, a gestão é boa. Mas se você não sabe fazer, por que você não pega alguém que sabe? Essa é a pergunta que fica. Quando você está doente, você não vai no médico? Por quê? Porque o médico é o especialista, é ele que sabe. Se você está com dor no joelho, você vai no ortopedista. Se você tem uma criança que está doente, seu filho ou sua filha, você leva no pediatra, né? Se você tem um cachorrinho, um gato, está doente, você leva no veterinário. Por quê? Porque cada um tem sua especialidade. Se eu sou bom de finanças, se eu sou bom de administração, mas não entendo de futebol, por que eu não trago alguém de futebol? Por que no comitê de gestão, com mais de 5 pessoas, não tem uma pessoa especialista em futebol? Por que um comitê de gestão precisa ser só formado por conselheiros? Por que eu não posso trazer alguém que não é conselheiro, mas que é especialista em futebol para poder fazer parte? Por que um clube grande como o Santos fica um dia sequer, e ficou mais que isso, sem um analista de desempenho? Como que você quer montar um time minimamente competitivo se você não tem um analista de desempenho? Essa é a pergunta que fica. Como que você, como um clube grande como o Santos, como é conhecido, referência no futebol de base, fica sem treinador no sub-17 e sub-20, as duas categorias mais próximas do profissional? Ah, porque estava analisando. Pera lá, um dia que fica está errado. Não existe isso. Como que você faz uma contratação de um jogador interessante como é o Ricardo Goulart, sem ao menos analisar o que faria com ele no elenco? Porque tá na cara que trouxeram o Ricardo Goulart pelo nome que ele tem. E não porque imaginavam ele num setor do campo do time que seria viável para ele. Porque já ficou mais do que claro que ele não consegue jogar de armador. Só que ele próximo da área ele é muito perigoso. E aí você não pode tirar o Marcos Leonardo porque o moleque tá bem, acabou de renovar. E aí tem que sacrificar o principal jogador que você contrata. Sabe por que isso acontece? Porque a gestão não tem um planejamento no futebol. E isso acaba virando um efeito dominó. Por que um efeito dominó? Porque uma coisa vai levando a outra. Todas as peças vão se esvairindo. Porque o que está acontecendo no futebol do Santos vai fazer com que na próxima eleição, com todo respeito, outros Pérez, outros Modestos voltem ao Santos. Porque a torcida não vai aguentar mais time que só passa vergonha dentro de campo. E vamos falar a realidade, gente. A gente não pode fugir da realidade. Não se pode cobrar do torcedor que ele tenha consciência, que ele entenda o contexto financeiro, econômico do clube, da estrutura. O torcedor não quer saber disso. Torcedor quer time bom. Torcedor quer time competitivo. Torcedor quer ter prazer em ver o time jogar. É isso que o torcedor quer. É por isso que o torcedor compra ingresso, compra camisa, paga sócio. Principalmente o Santos, que o Santos não tem clube social, o Santos não tem piscina, não tem a quadra para você levar o filho para jogar, não tem nada. O Santos quando você é sócio, o Santos é sócio do clube para assistir jogos. Até porque o sócio rei também nem tem plano, não tem benefício quase nenhum, é só para assistir jogo. E aí você simplesmente ignora isso e fala: lavei minhas mãos. E aí você flerta com o perigo de uma maneira tão grande assim. Santos está apanhando. Santos está apanhando.
mas ainda continua vivo. Quebra braço, quebra perna, fratura aqui, fratura ali, mas dá um jeito e vai. Só que até quando? Ninguém é eterno. Ninguém é imortal. E aí o Santos fica nessa. Sério que vai precisar cair para uma Série B para poder as coisas mudarem? Sério que em praticamente um ano e meio de gestão não deu para perceber que precisa mudar? Que precisa fazer diferente? Ah, mas não tem dinheiro. Tudo bem, não tem dinheiro, mas você não pode usar a criatividade para conseguir de outras maneiras as contratações? Você não pode mostrar força no mercado, você não pode tentar de algumas outras formas fazer o básico. Porque o que a torcida do Santos está pedindo é o básico, gente. É o básico. É o básico. Montar um time minimamente aceitável. O Santos não tem um time minimamente aceitável. O Santos não ganha de ninguém. O Santos passa sufoco com todo mundo. O Santos passou nos pênaltis do Fluminense do Piauí na Copa do Brasil. Do Fluminense do Piauí. Com um orçamento muito, mas não é pouco, muito menor. E existe um monte de coisas que dá para ser faladas e dá para ser pontuadas. O Sandro, destaque da equipe vice-campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, lateral direito, capitão, simplesmente rescindiu o contrato. Para o Santos não servia. Mas para o Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, ele serve. Quem que analisou isso? Será que a mesma pessoa que fez essa análise foi o mesmo que analisou que o Auro seria a solução dos problemas? E nem estou falando que o Auro é ruim jogador, nem é muito cedo ainda para variar. Mas será que tá certas as avaliações que são feitas no Santos? Será que tá correta as articulações e as negociações feitas no clube? Ou tem alguma coisa errada? Será que o time apresenta dentro de campo não é um reflexo do que está acontecendo fora dele? Por que que muitos profissionais para o Santos não servem, mas para os outros todos os times grandes servem? São coisas que não dá para entender. Só para o Santos que não serve. Quem que serve para o Santos? Quem que serve para o Santos? Essa é que é a pergunta. Então quer dizer que o Santos vai terminar o Campeonato Paulista novamente em 2 anos consecutivos sem se classificar, brigando contra o rebaixamento. Vai disputar um Campeonato Brasileiro sem perspectiva alguma. E vai querer receita como? Qual que é a fórmula mágica que até agora eu não entendi? De onde que vai vir o dinheiro? Se nos campeonatos você não consegue fazer uma campanha minimamente aceitável para você conseguir dinheiro. Que patrocínio que vai querer vir para o Santos? Expor a sua marca num clube que não disputa uma Libertadores, que não consegue brigar, que não está em evidência na televisão porque não briga pelos grandes campeonatos, que não faz grandes contratações para que a sua imagem fique ainda mais forte. Quem que vai querer? Então, será mesmo que a gestão está tão boa assim? Ou será que ela é mediana? As coisas no Santos não tem mais o porquê ser esperada. O Santos não tem mais tempo para esperar. A diretoria não tem mais tempo para esperar. Ou mudar hoje ou começa a mudar agora, ou a conta vai chegar. Porque a conta sempre chega. Sempre chega. E no Santos não é diferente. Ah, o Santos é incaível. Ah, o Santos é uma coisa. Não, não. O Santos não é diferente. O Santos está inserido no mesmo contexto de futebol que todos os outros clubes estão. É que até agora não aconteceu. Como não havia acontecido com o Cruzeiro, como não havia acontecido com o Internacional, como não havia acontecido com o Corinthians, com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Atlético, com todo mundo. E aconteceram com eles. Ah, mas o Santos é diferente. Você acha que da forma que está sendo feita vai ser diferente? Ou não?
Isso não é nem torcer para que aconteça, é alertar para que a gente passe longe de acontecer, porque ninguém quer isso. O que a torcida quer é poder ter orgulho de pagar um plano, por exemplo, de TV fechada, ou pagar um Premier, ou pagar um HBO Max para assistir o Paulista, o que quer que seja, para poder ver o time dele jogar. Às vezes deixar de pagar uma mensalidade de algo que seria importante para a casa dele ou dela, porque paga em dia certinho a mensalidade do sócio rei. E esse torcedor precisa ser respeitado. E mais do que só respeitado, precisa ser valorizado. E como que você valoriza o amor do torcedor? Entregando para ele o mínimo, um time aceitável de se ver jogar. E nem isso o Santos está entregando. É de pensar, é de se refletir e é de se lamentar o que se passa atualmente no Santos Futebol Clube. Muito obrigado, pessoal. Olha, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, tá? Se inscreva aqui no canal, também aciona aí o sininho para as lives, tem bastante coisa legal, vai ter vídeos diretos aí. Siga a gente nas redes sociais, @ocaiocaju, tá? Minha rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook e no Twitter. E siga principalmente aqui as nossas redes sociais do Portal Meu Peixão, tá? @Portal Meu Peixão no Twitter, no Facebook e no Instagram. E entre no site www.meupeixão.com.br. Lá você fica por dentro de tudo que acontece no Santos Futebol Clube, beleza? Fico no aguardo de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Coloquem aqui a opinião de vocês sobre o que vocês acham que eu falei. Se você concorda, se você não concorda também, não tem problema. É legal para a gente poder ter um debate e conversar sobre o Santos Futebol Clube, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.